Muito bem-vindos, Fernanda Ribeiro, Domingos Abrantes. É um enorme prazer estar aqui e receber-vos para falarmos no âmbito da publicação de dois livros, um livro da Página a Página e um livro das Edições Avante. Temos o Fascismo no Cotidiano, de Vítor de Sá, que é publicado como uma obra muito, de forma bastante autobiográfica, tem uma gênese que tem muito a ver com a própria vida de Vítor de Sá, e vamos já falar um bocadinho sobre o contexto em que aparece este texto, e também a obra, uma obra publicada pelas Edições Avante, que é justamente a evocação da vida de Guilherme de Costa Carvalho. É um livro que acabou de sair agora mesmo, está acabadinho de chegar às nossas mãos, para o que também gostaríamos de ouvir as palavras de Domingos Abrantes. Fernanda, muito obrigada por ter aceito este convite de conversar connosco em torno do fascismo no cotidiano de Vítor de Sá. Vítor de Sá era um homem que acreditava na história como um instrumento de cidadania. Foi uma das pessoas que contactou em vida com Vítor de Sá e que teve, no fundo, o privilégio de receber esse legado de vida deste homem. Interrogar o passado para responder às questões do presente foi uma forma de estar no mundo. Esta publicação que tem um número de páginas muito reduzido, é um pequeno livrinho. De que maneira é que o vê chegar na comemoração do centenário do seu nascimento? Fernanda, pode-nos falar um pouco? Boa tarde. Antes de mais, queria cumprimentar a Sónia Ribeiro e o Domingos Abrantes e agradecer o convite da Página a Página para estar aqui neste momento, enfim, de partilha de algumas afetos também e algum conhecimento da figura do Vítor Sá, que, como disse muito bem, este ano, do qual se comemora este ano o centenário do seu nascimento. Pois o livrinho de que falamos foi este ano reeditado, porque a primeira edição que eu tenho aqui tinha sido publicada em 1989, portanto em vida de Vítor Sá, e agora foi feita uma reedição, até com o cuidado de umas pequenas retificações que o autor tinha feito de forma manuscrita na primeira edição, e portanto indo agora de encontro de facto ao seu pensamento e respeitando o mais possível também a sua vontade, que eu acho que foi muito bom. Pois esta obra, quando surgiu, isto é um livrinho, mas é um livrinho que eu acho que é muito emblemático da personalidade do Vítor Sá, porque concentra várias coisas. Por um lado, a partir deste livrinho, eu acho que temos aqui a personalidade do Vítor Sá em todas as suas dimensões, como cidadão, como historiador, como lutador antifascista, enfim, como pessoa que vivia intensamente e lutava pela liberdade, na sua dimensão cívica, portanto, e humana também. Portanto, ele está aqui muito completo, apesar de ser um livro muito pequeno, que no fundo resulta de uma conversa que ele foi convidado para, na altura do 28 de maio, um ano de 28 de maio, para
falar a estudantes do ensino secundário do que significava o 28 de Maio, portanto, e isto feito numa altura já 15 anos após o 25 de Abril, portanto, estar a falar de um golpe que abriu o caminho para uma ditadura em Portugal a jovens que nunca tinham vivido esse tempo, portanto, que já estavam a viver toda a sua juventude em liberdade. Eu acho que ele o fez de uma forma, além do mais, muito didática, porque ao mesmo tempo dá uma lição de história, mas também com casos da vida de um cidadão, por isso o título também é muito interessante, porque o fascismo do cotidiano, ele conta-nos aqui, como ele mesmo disse, histórias de um miúdo como ele, que brincava na rua e que viu passar a tropa na altura do golpe de 28 de Maio, e depois conta outras histórias também, no fundo, de factos que aconteceram com ele e que simbolizam e retratam muito bem o que era a repressão fascista e a privação da liberdade, isto contado a jovens que, na verdade, não tiveram nunca essa experiência, não é? Porque sempre nasceram e viveram em liberdade. E eu isto acho que é interessante, porque quando eu disse que acho que é muito didático, porque não só, enfim, relata estes factos, mas um livro destes também é bom porque ajuda a que não se esqueça, não é? Porque, enfim, foram tempos maus, a ditadura foi opressora para muita gente que neste país, isso tudo foi mau, mas é bom que a gente, mesmo sendo mau, não esqueça, porque aprendemos a conhecer os sinais que, se eventualmente possam emergir, estarmos atentos, porque a liberdade custou muito a conquistar e às vezes há coisas que se demora a conquistar, mas que às vezes para se perderem não é assim tão difícil, não é? E, portanto, é sempre bom termos esta memória bem viva, e eu acho que este livro é pequenino, mas é muito emblemático, temos aqui o Vítor Sá, que eu conheci bem desde miúda, ele foi colega de turma do meu pai no Liceu Sá de Miranda em Braga, portanto amigos de juventude e amigos que nunca se perderam, não é? Por isso conheci-o desde pequenita e depois fui aluna dele e depois fui colega dele na Faculdade de Letras, onde sou professora e onde ele também foi, não é? Portanto, há uma ligação muito grande e por isso me deu muito gosto fazer o prefácio para este livro, fiz com muito prazer. É sem dúvida um livro muito surpreendente, porque quando eu li-o numa viagem de autocarro de Lisboa para o Porto, assim que ele saiu, e de facto surpreendeu uma forma como a responsabilidade que este testemunho carrega, um certo temor que se sente nas palavras, carregar no fundo uma memória de que forma é que eu cresci depois destes 28 de maio. Eu não tinha ainda 5 anos e não sabia o que estava a acontecer, mas ao longo da vida de que maneira é que os reflexos daquele dia foram atravessando e determinando de forma muito marcante a vida dele. Marcante e a vida deste homem. Ele coloca-se como um homem e daí a sua perspectiva profissional, como o professor que ele foi, o homem que dedicou à vida académica, à investigação e ao estudo e ao conhecimento do passado. Foi muito determinado por esta experiência de vida, que é a experiência de vida no fascismo, o de ter também no seu cotidiano o fascismo presente e a necessidade de o deixar como uma memória para todos aqueles que não o viveram, precisamente. O constrangimento de que fala logo no início, quando os netos lhe perguntam porque é que esteve preso, a resposta, aquele constrangimento da resposta,
Foi qualquer coisa que me tocou bastante quando li o início deste texto e percebi que a seriedade do texto é bem maior do que aquela que efetivamente aparenta um texto com esta dimensão. E eu convidaria o Domingos Abrantes a falar-nos um bocadinho daquilo que foi a ver este texto reeditado pela Página à Página, este livro, este texto do Vítor de Sá, de que maneira é que este testemunho, que é um testemunho que depois se cruza também com o seu percurso de vida, de que maneira é que o recebes agora, assim, em 100 anos depois do nascimento do autor? Bem, a Fernanda, sobre o Vítor Sá e sobre o livro, o seu papel, creio que já disse o essencial, e eu abordaria sobre um outro ângulo que parece posso dar alguma contribuição. Nós evocamos o centenário este ano do Vítor Sá e do Guilherme da Costa Carvalho, que têm muitas coisas em comum. Desde logo serem resistentes, nasceram no mesmo ano, nasceram no ano da fundação do partido, foi o seu partido de sempre, portanto há aqui todo um papel. Nós temos, por vezes, usamos no partido uma expressão que nem toda a gente aceita, mas que merece alguma ponderação, que é, às vezes dizemos que o camarada tal é um escritor comunista e, noutros casos, dizemos é um comunista escritor. Não. Parece que é a mesma coisa, mas não é, sobretudo em relação ao PSOE, usamos muito essa expressão, porque há aqui um trabalho de militância, que muitas vezes é que marca o seu trabalho concreto, independente da obra que deixaram. Eu atribuo a este livro, que agora acaba de ser editado, O Cotidiano do Fascismo, uma enorme importância e uma enorme atualidade. Para que, quando o livro foi escrito, portanto, em 1989, o Vítor Sá dá-se conta de uma realidade de que eram pessoas, nas casas jovens, tinham nascido depois do 25 de Abril, a realidade do fascismo era quase ignorada. E este livro resulta dessa preocupação, e hoje, passado 30 e tal anos depois do livro, isto torna-se ainda muitíssimo mais importante. Porque agora não são só as crianças a quem ele se dirigia na altura, né? Uma grande parte da nossa população já nasceu depois do 25 de Abril. E, portanto, tem a liberdade como uma coisa adquirida, como uma coisa natural. Costuma ser até que as jovens gerações, grande parte da população, vive em liberdade e é tão natural como respirar. E, portanto, mas vão esquecendo o que era o cotidiano fascista. E, sobretudo, vão esquecendo que a liberdade foi conquistada e o custo que teve. Ora, este livro tem um enorme mérito, né, de precisamente chamar a atenção, né, e servir para as batalhas da atualidade de que a liberdade foi conquistada. E que essa liberdade teve enormes sacrifícios. Este é um problema para, tendo em conta até a escola, hoje, e eu já fui a muitas escolas, já falei com muitos milhares de jovens, praticamente em todo o país, e tenho vindo a acompanhar como este distanciamento é cada vez maior. Ao princípio ainda apareciam os jovens que diziam, o meu avô ou o meu pai fizeram isto ou fizeram aquilo, depois era só o avô, e agora já nem aparece nem o pai nem o avô. E mesmo os professores, que grande parte dos professores já têm hoje uma enorme distância à realidade do fascismo. Porque, e há coisas para os jovens que ele relata, né, do cotidiano fascista. O fascismo já fala muito da polícia, das torturas, das prisões, era toda essa realidade, mas o fascismo tinha um cotidiano. 48 anos de fascismo marcaram profundamente o nosso viver em termos culturais, em termos de opressão, até em termos do modo de vida, das decisões de vida. É uma coisa, por exemplo, os jovens dificilmente percebem, entendem, né, que no tempo do fascismo rapazes e raparigas não podiam estar juntos. Né? E para eles é quase absurdo. Eu até costumo brincar, hoje vejo os miúdos quase todos com ternos, né? E quando se diz que a maior parte dos miúdos iam para a escola descalços, é uma coisa que os miúdos têm enorme dificuldade
de entender essa realidade. Tão absurdo como isso. Mesmo quando se lhes fala que o tempo do fascismo, por exemplo, manifestações afetivas na via pública, né? Das coisas mais simples, de um beijo, até que costumo dizer aos jovens, os vossos pais iam à falência, porque a gente entra numa escola, vêem-se os miúdos a beijar, né? Quando pessoas adultas faziam uma coisa dessas na rua, isso tinha uma multa no concreto. E, portanto, creio que este livro vem suprir uma lacuna, não é que se não tenha escrito muito sobre o fascismo, mas está feito a partir de uma forma didática, no sentido de despertar consciências, de alertar que a liberdade conquistada teve os seus sacrifícios. E, portanto, no sentido de que as jovens gerações, sobretudo, e agora já não se trata só das jovens gerações, entendam, né, o que se ganhou com o 25 de Abril. Isso é ainda mais tão importante. Ele, aliás, faz, a certa altura, um afloramento desse problema no livro, e estamos a falar de 1989, que é as dificuldades do presente tendem a marcar muito a avaliação daquilo que temos. Né? Ora, se por muito sejam as dificuldades de hoje, se as jovens gerações não têm consciência do que era o cotidiano fascista, a repressão, a vida de miséria extrema, a quantidade de miúdos que não iam à escola, né? Portanto, o número de analfabetos, toda essa realidade, né, se não é explicada, e infelizmente há uma linha de apagamento dessa realidade, para que os manuais escolares hoje praticamente não falam em fascismo. Portanto, praticamente desapareceu dos manuais escolares, e, portanto, não havendo este trabalho didático, se não houver, da parte das forças democráticas, neste caso, através dos livros, uma explicação dessa realidade, isso torna-se uma coisa distante. Eu já me aconteceram duas coisas muito curiosas. Numa escola, uma professora que me desmentiu, que parecia tão absurdo, que aquilo que estava a dizer da realidade fascista, mas da realidade dos professores, que não se podia maquiar, tinham que pedir autorização para casar, aquilo era tão absurdo que a senhora achou por bem dizer que isso não era possível. E já houve um jovem, uma vez, me perguntou se aquilo que eu estava a dizer não era tanga, naquela linguagem. Para esta juventude é, de facto, um absurdo em termos daquilo que conquistaram, mas, no entanto, era a realidade dolorosa. E o livro do Vítor Sá tem uma outra importância, a gente chama-lhe um livrinho, né? Mas há livrinhos que valem por muitas partes, que é, partindo da sua experiência concreta, visto que ele foi um resistente, foi vítima da repressão, foi vítima da sua própria, pelo facto de lutar, mas teve um percurso como ser humano e uma vida concreta, até nas formas em que viveu. Portanto, e vai inserindo todo o desenvolvimento do processo fascista e do viver cotidiano numa realidade né? Creio que se torna um livro muito precioso para esta batalha de recuperarmos a memória. Porque em tempos nós falávamos dos que queriam apagar a memória. Mas hoje estamos numa nova realidade, já que é o problema da necessidade de resgatar essa memória. Creio que este livro do Vítor Sá é uma importantíssima contribuição para quem se liga a estas batalhas. E, se me permite acrescentar, é que eu acho que, enfim, subscrevo tudo o que o Domingos Abrantes acabou de dizer, mas também acho que o livro, no fundo, relata histórias e vivências dele, mas que podiam ser as vivências de qualquer outra pessoa como ele naquele tempo, pura e simplesmente contestava ou queria fazer coisas que não tinham importância nenhuma, porque ele foi vítima na sua ação cívica, desde a biblioteca móvel que ele criou, algumas atividades culturais que queria fazer, coisas que escrevia que não eram propriamente de política, no sentido de andar a escrever sobre o Partido Comunista, porque nem isso estava em causa, não é? As coisas mais simples, mais normais, que de facto um tempo que hoje os jovens não percebem, aquela sensação, eu acho que muita gente tinha de viver com medo, que eu acho que isso é, sobretudo, as pessoas que tinham alguém na família que ousava discordar, não era preciso ser militante do Partido Comunista, bastava ter qualquer crítica ao regime para viver permanentemente numa situação de medo. Eu lembro-me em miúdo, o meu pai também era oposicionista, e
de muitas situações, não se podia falar de uns segredos, que havia sempre qualquer coisa que o meu pai ia comprar livros escondidos, livros, enfim, que hoje para qualquer jovem isso seria normal, não é? Livros que agora toda a gente compra com toda a liberdade, não é? Eu acho que este livro, ao relatar estas histórias, como ele lhes chama, do dia a dia, tem esse efeito pedagógico muito bom para a tal tomada de consciência do que significou para muita gente neste país viver privado de liberdade. Não é? Ver a realidade do fascismo no dia a dia. Só uma questão. Na verdade, o livro não trata só do problema dos comunistas e do Vítor Sá. Claro. E não era essa a realidade. Chega, trabalho dos comunistas por razões óbvias, visto que era a força organizada. O cotidiano fascista, né, e o regime fascista, digamos, oprimia grande parte do nosso povo, por razões da atividade política, mas limitava o viver cotidiano, desde logo a miséria extrema, que atingia regiões em grandes proporções, né? Portanto, os jovens, já referi, eu por acaso não consegui trazer, eu tenho uma fotografia de uma escola, estamos a falar de 1952, portanto não é da pré-história do fascismo, em que só há um aluno calçado. Portanto, isso para os miúdos, eu ia para a escola descalço, né? Que até o Salazar proibiu-se andar descalço, porque, enfim, isso era um desprestígio para o país, começámos a ter turistas e, portanto, andar gente descalça. As escolas eram completamente descalças. Eu ia descalço, vivia em Lisboa, não vivia numa outra região. Mas, como digo, tenho uma fotografia em que, numa turma inteira, né, só há um miúdo calçado. Ora, isto hoje para a juventude é um problema quase abstruso. Né? Portanto, e é esta a realidade. E das coisas mais simples. Houve uma vez um filme que foi projetado no Capitólio, né? E a polícia identificou, um a um, todas as pessoas que tinham ido ao cinema. Todas. Né? E depois foi chamar um a um das pessoas, né? Porque é que foi o motivo que levou ao cinema. Uma pessoa que vai livremente ao cinema, né? E depois, no fim, a polícia pede-lhe a identificação para saber as motivações que tinham levado ao cinema. Isto hoje, para a juventude, para as pessoas, não é só, o problema que não é só a miudagem das escolas, é mesmo grande parte dos adultos, tudo isto é uma questão absurda e que, se vai tendo no esquecimento, tendo-se a desvalorizar as conquistas que temos. Mesmo o problema que o Vítor sabe também, este livro não trata só das questões factuais. É o processo que se foi desenvolvendo e das causas que levaram ao triunfo do fascismo. Porque, mesmo hoje, em certos meios democráticos, tendem a separar o fascismo dos beneficiários do fascismo. Ora, o fascismo tinha beneficiários, não tinha só vítimas, né? Não tinha só Pinto, não tinha só Salazar. E é este problema, numa realidade concreta dos beneficiários, os grandes grupos económicos, as grandes fortunas que se criaram, para o fim e ao cabo, foi a razão de ser do fascismo, né? E é isso que pode dar a compreensão dos perigos que hoje nós corremos. Portanto, eu vejo este livro, né, como um livro para despertar consciências, né, a partir do conhecimento de uma realidade, né, despertar a consciência e a necessidade de lutar pela liberdade. Muito bem, este livro tem também uma valência que não posso deixar de observar, que é incluir a bibliografia completa do Vítor de Sá no seu final, organizada uma bibliografia completa, que permite depois também, de alguma maneira, acompanhar aquilo que foi todo o corpo da sua obra em vida e também através dessa obra escrita que deixou, esse legado intelectual que deixa, pode-se também tentar recuperar a importância da luta pela liberdade que este homem depois acaba por revelar numa obra extensíssima, e que deixou um património, nomeadamente na Universidade do Porto, que
penso que até hoje é lembrado e até hoje é bastante, no fundo acaba por fazer todo o sentido no âmbito daquilo que é a vossa instituição, ainda hoje. Portanto, lembrar Vítor de Sá hoje, a obra, a bibliografia e a vida, 100 anos depois do seu nascimento, é significativo, penso que sim. Sim, o livro diz bibliografia completa, e eu fiz questão até de assinalar isso no prefácio. Na verdade, essa bibliografia é completa se pensarmos apenas nos livros que ele escreveu e colaborações em livros, mas a bibliografia do Vítor Sá, quando falo de bibliografia, no sentido de tudo o que ele escreveu, é vastíssima, porque quando ele se jubilou, já nessa altura foi feita uma bibliografia completa pela Manuela Barreto Nunes, irmã do Henrique Barreto Nunes, e foi editada e foi depois mais tarde atualizada, e ela inclusivamente compilou todos os artigos que ele escreveu em jornais, crónicas desde muito novo. Ele começou a escrever com 16 anos nos jornais, e a bibliografia completa tem cerca de 700 títulos, eu não consigo dizer o número exato, mas só as colaborações na imprensa vão desde Monção a Vila Real de Santo António. Eu tive a oportunidade de compulsar isso há algum tempo, e de facto ele escreveu em jornais dos mais variados sítios, no Brasil também, em África. Ele tem imensos textos, crónicas de âmbito cultural, político, enfim, de temas variadíssimos, e ele tem uma produção bibliográfica imensa, para além dos livros, estes que estão aqui até 89, ele depois ainda publicou mais alguns, e a bibliografia completa dele está também publicada. Aqui na Faculdade de Letras, eu acho que já estou um bocadinho como ao Domingos Abrantes. Hoje já não está cá muita gente que conviveu com ele, não é? E, portanto, também já começam algumas pessoas, a geração mais nova já não sabe muito bem quem foi o Vítor Sá. Nós este ano tivemos aqui a preocupação de assinalar de forma digna o centenário, fizemos inclusivamente uma exposição com a bibliografia dele aqui na biblioteca, que esteve cerca de 2 meses, e editámos um volume de textos também de homenagem com as pessoas que ao longo dos últimos 30 anos ganharam o prémio Vítor Sá de História Contemporânea, que é também um dos seus importantes legados, não é? Ele deixou todo o seu espólio à Universidade do Minho e instituiu um prémio com uma quantia muito significativa do bolso dele, e depois com mecenato para jovens investigadores, e é um prémio que também faz este ano 30 anos, e que tem sido para estimular a investigação em história contemporânea de jovens investigadores. E por isso tivemos a preocupação de assinalar também cá na faculdade, e houve uma série de iniciativas, e eu acho que foi bem lembrado, não é? Há aqui ainda um grupo de professores, ainda 2 que foram assistentes dele, e eu própria que na altura estive também no grupo que promoveu um encontro de história contemporânea quando ele se jubilou, que foi muitíssimo bom, e que se publicaram na altura as atas, mas eu acho que a maior parte das pessoas que conviveu com ele ainda o recorda também pelas suas qualidades humanas, porque ele de facto era uma pessoa extremamente afável, muito, enfim, muito delicado e muito correto com as pessoas, e acho que aqueles professores que não tiveram com ele uma relação muito pelo lado nem da história nem da política, têm a imagem dele como pessoa, como ser humano, que era de facto um ser humano também extraordinário, uma pessoa muitíssimo amiga do seu amigo, muito afável. Eu acho que é o melhor termo, muito afetuoso, e portanto toda a gente guarda gratas recordações, e eu acho que este ano, um pouco por toda a parte, se assinalou bem
o centenário, porque aqui na faculdade, a Universidade do Minho também reeditou a tese de doutoramento, a Associação de Jornalistas e Homens de Letras também reeditou um outro livro dele, O Sampaio da Revolução nas Fraturas do Século, creio que a Sociedade Portuguesa de Autores também vai ou já publicou alguma coisa, a Universidade de Lusófona, onde ele deu aulas, também teve uma sessão. Enfim, eu acho que o facto de tanta gente estar envolvida é porque, de facto, é uma personalidade que nos marcou a todos, e eu acho que é mais do que justo não lembrarmos dele e perpetuarmos todo o seu legado, que é o mais importante, não é? Este resgate da memória de que falava o Domingos Abrantes e que efetivamente está presente nestas iniciativas e nas publicações. Guilherme da Costa Carvalho, Evocação de um Revolucionário, este livro que reúne, para além também de uma nota biográfica, um texto da sua filha, que é um testemunho muito importante deste volume. A organização foi a responsabilidade da direção da Organização Regional do Porto, do PCP, reúne documentos históricos muito importantes para nós reconstruirmos a figura deste resistente antifascista e efetivamente termos um melhor conhecimento daquilo que foi a vida de Guilherme da Costa Carvalho. E no fim, a primeira metade do livro, depois há uma reedição, ou uma publicação, que na realidade a edição anterior era uma edição de autor, de Relâmpagos do Meu Coração, um livro de poesia de Guilherme da Costa Carvalho, escrito maioritariamente durante o cárcere. Vou convidar Domingos Abrantes a falar um pouco sobre este livro, a forma como ele foi, no fundo, organizado e de que maneira é que a evocação da memória deste camarada, deste resistente, deste homem que viveu a sua vida maioritariamente sob o jugo da repressão fascista, e viveu e morreu sob o jugo da repressão fascista. De que maneira é que tu vês este volume, de que maneira é que tu recebes hoje, o que é que nos podes dizer sobre esta iniciativa e a forma como ela marca o centenário do nascimento de Guilherme da Costa Carvalho? Bem, eu tive a sorte, e talvez de alguns casos, a própria felicidade de conhecer quer o Vítor Sá, quer o Guilherme, ainda que depois que o Guilherme tivesse tido uma vivência bastante diferente. E esta evocação seria quase uma coisa difícil de entender, que se não houvesse esta evocação, e de certo modo até deve ser considerada como um ponto de partida para um conhecimento melhor do Guilherme da Costa Carvalho. Porque os resistentes não são coisas em abstrato, são coisas com concreto. E quem for a Peniche, ao memorial que lá está pós preço, tem uma fase muito interessante do professor Borges Coelho, que é nomeai nome a nome, nomeai todos os nomes, porque estes nomes naturalmente têm a ver, as pedras daquelas muralhas têm a ver com a luta pela liberdade. Ora, portanto, nós estamos a evocar o Guilherme e o Vítor Sá pela contribuição que deram, digamos, também no caso do Vítor Sá, pelo seu trabalho científico, trabalho literário, mas como militantes para a conquista da liberdade, e que pagaram por isso um preço. A PIDE, aliás, tinha uma tese, uma afirmação que não é verdadeira, que costumava dizer que as pessoas não eram presas por ter ideias, né? Eram presas por querer pôr as ideias em prática. Nem sempre é assim. No caso do Vítor Sá, muitos outros professores, escritores, etc., foram presos precisamente porque tinham ideias, não era só porque agissem, alguns até tinham atividade política, mas o facto de as defender eram... O Guilherme da Costa Carvalho, né,
é uma figura notável e acho que o termo não é exagerado. Eu vivi situações muito diversas na atividade partidária, clandestina. O Guilherme, conheci o Guilherme talvez em 1953, 54, já não posso recordar, portanto, na atividade clandestina, né? Estive com ele no 5º Congresso, né? Estive com ele na prisão de Caxias e na prisão de Peniche e fugimos da cadeia, portanto temos um relacionamento e um conhecimento muito, muito estreito, ainda por cima, eu saí da cadeia na véspera do Guilherme morrer. Até podemos, a minha primeira ação política depois de sair da cadeia foi o funeral do Guilherme, que infelizmente o livro não publica essa, a fotografia do funeral, que é uma manifestação gigantesca. Vamos falar, a regime fascista, de um funeral que é acompanhado, passo por, desde o IPO, estava à saída do corpo do IPO, lá estava a brigada da polícia, que acompanhou o funeral até ao Porto, e depois aquela gigantesca manifestação. Mas, o Guilherme tem um historial de um lutador, uma entrega total, né? Convicto, era uma pessoa de convicções, né? Sofreu muito por isso, né? Mas, como aliás muitos outros, ainda que o Guilherme tenha alguns traços que eu creio que interessa, o Guilherme, para além de ser uma pessoa de uma origem de gente abastada, né? Tinha uma simplicidade extrema. Eu creio que o texto que é publicado no livro, A Carta da Filha, traça um quadro de uma pessoa que viveu muito pouco com o pai, mas conseguiu captar os traços essenciais da modéstia, a preocupação com as pessoas, o querer ajudar, o intervir, sobretudo uma pessoa que seguia princípios éticos. Todo o que ele está no livro, a Carta da Filha, as cartas que escreveu às filhas, aliás, ele tinha uma escrita intensíssima para os filhos, né? E é um outro problema que o livro aborda e que as pessoas menos versadas no trabalho clandestino, né? Para ver se pode passar, que foi um dos grandes dramas da luta clandestina, foi precisamente os pais que não viram crescer os filhos. Né? Repare que ela saiu do pé dos pais, tinha 20 meses, né? Portanto, praticamente uma bebé, e só veio encontrar os pais 15, 16 anos, quando já tinha 15 anos. Portanto, uma convivência. Ora bem, as cartas do Guilherme, né? As preocupações por ajudar à formação moral dos filhos, né? Através da correspondência, dos conselhos, está ali, naturalmente, de uma forma muito, muito clara, e até mesmo, por vezes, muito comovente, né? E eu vou contar uma história, é quase, digamos, uma anedota, mas que mostra como umas pequenas coisas o Guilherme pensava nos filhos. Aliás, é referido no livro que ele diz, há uma gata, em Caxias havia uma gata. Isto havia uma gata. Como na altura as janelas não tinham vidros, só tinham grades, a gata entrava pela janela e desde que lhe desse comer, abancava, e a certa altura estava grávida. Isto teve um parto, né? Em cima da cama do Guilherme, às 3 da manhã, o Guilherme adorava a gata. Né? E, portanto, nasceram seis gatinhos na cama dele. Primeiro pensamento, mandar 2 gatos para o filho. Isso foi uma trabalhada imensa, porque teve que convencer os carceiros, que eram 6 carceiros que não levaram os gatos, né? Ou os deixaram ficar 2, tratou, né? E lá mandou 2 gatos para o Porto, temos uma atenção aos filhos. Era um camarada, creio que uma dedicação, de uma enorme seriedade, uma preocupação, um rigor daquilo que fazia, daquilo que dizia, que naturalmente pagou caro esse empenho total. A ida dele para o Tarrafal é uma coisa quase, nas circunstâncias e nas responsabilidades que tinha na altura, é quase uma vingança de classe, digamos assim, né? E a partir de certa altura, a vida do Guilherme e a vida dos pais e sobretudo da mãe, né, acabam por não ser, são inseparáveis não só do ponto de vista da ligação familiar, mas da vida e da luta que acabam por ser envolvidos por muitas coisas em comum, com canções diferentes, né? E deve-se à mãe e ao pai, né? O testemunho único, né?
do conhecimento das coisas do Tarrafal, que até aí, aliás, são as únicas pessoas que estiveram no Tarrafal. O único conhecimento, a última informação objetiva que se conseguiu com essa visita, né, daí nada havia, nada se sabia praticamente, do Tarrafal, a não ser as informações que vinham clandestinamente. Creio que um camarada com temos uma formação muito diversificada, mas pautada, naturalmente, uma crença enorme no dever de contribuir para uma nova sociedade, portanto, a todo o seu empenho. Né? A ideia de que esta sociedade não tinha, era injusta e, portanto, não tinha razão de existir, mas ele não se limitava, como muitos outros, né, a considerar que esta sociedade é má. Achava que o seu dever, e é disso que fazia toda a diferença, de lutar para que aquilo que era mau, desaparecesse. Já agora, deixe-me só pôr uma questão que o livro aborda. Há um documento no livro, que é o problema do crime, considerar um crime a morte do Guilherme. E é um problema que deve estar aberto e que devia ser mesmo discutido. Porque, normalmente, consideramos os crimes, as pessoas foram torturadas até à morte, foram assassinados na rua pela polícia, nas manifestações. Ora, o caso do Guilherme é um caso trágico, porque o Guilherme, quando ele começou a estar doente, foi ao médico, fez exames, né? Portanto, e o médico diagnosticou hemorroidal. Portanto, digamos, o sangue que corria era do hemorroidal. Andou a fazer meses e meses de tratamento do hemorroidal. É claro, ele morreu de cancro. Mas repare que morreu de cancro 12 anos depois de ter aparecido os primeiros sinais. Portanto, a incúria do sistema prisional, da incompetência dos médicos, portanto, tudo isso, de certo modo, é responsável por esta crime. Já agora, para terminar, isso também traduz muito o que era o Guilherme. Né? O Guilherme, quando foi operado, né? Quando saiu, eu estava com ele, quando ele saiu para a operação, pediu para pôr, para tocar a Internacional. Ele foi para o operatório ao som da Internacional. Portanto, até porque admitia, pudesse morrer, mas isto aqui é uma coisa fantástica, uma pessoa que vai para uma operação difícil, não é? Que a única coisa que escolhe é ir ao som da Internacional. Foi este volume fala, tem várias páginas dedicadas a artigos e documentos que foram escritos à data da morte do Guilherme e que falam justamente dessa falta de cuidados médicos que, no fundo, acabaram por ter a consequência de permitir a evolução de uma... Ele foi libertado para morrer, isso é o facto. Ele não morreu na cadeia só por causa do primeiro caso. Justamente. Eu não posso deixar de ler o primeiro parágrafo da carta da Herculana, porque é absolutamente, o testemunho é absolutamente fundamental. Começaria por dizer que vivi com o meu pai até aos 20 meses. Ele continuou na clandestinidade, foi preso e fugiu de Peniche, foi preso e fugiu de Caxias, foi preso e voltámos a viver juntos nos meus 15, 16 anos, durante poucas semanas, em 1972, 1973, quando ele foi libertado para morrer. É um testemunho muito duro de quem viveu, no fundo, uma vida interrompida pela presença ou pela ausência permanente de um pai preso que não era um criminoso, como ela diz mais à frente. Há poucos dias comemorámos essa fuga de Caxias, foram os 60 anos desta fuga, de que também Guilherme fez parte. Queres falar um bocadinho sobre este episódio, Domingos? Sim, da questão da filha, não é? Não percebi, desculpa. Não, já a dizer que estamos há poucos dias comemorámos os 60 anos da fuga de Caxias, que efetivamente teve também a participação do Guilherme, a tua e a dele, e queria que nos falasses assim, brevemente desse momento. Já tive a ocasião que partilharam. de referir esta fuga, colocou enormes problemas que agora não vamos ter tempo aqui pelo tempo que demoraria a tratar, e que aliás até está agora no site, visto que
houve ação na casa do Alentejo, mas foi uma fuga que exigiu uma enorme preparação, mas também uma enorme determinação. Repare que uma das probabilidades era morrermos todos. Esse problema discutiu-se, porque era evidente. Esta fuga tem uma característica única, e foi uma fuga que decorreu à luz do dia. As fugas normalmente faziam-se às escondidas, né? Os caçadores só descobriam que se tinha fugido passado umas horas, né? Ou de noite, mas é a única fuga que os caçadores viram as pessoas fugir. Portanto, o que torna esta fuga original, né? E que se revelaram completamente impotentes para paralisar. Mas por facto de ser uma fuga à luz do dia, né? Em que nós estávamos rodeados de GNRs e de guardas prisionais, né? É uma fuga que também correu sob fogo de armas de guerra. E isso, portanto, naturalmente nós não, quando fugimos não era para morrer, nós íamos fugir para continuar a luta, para retomar a nossa atividade, mas toda a gente sabia que isso podia acontecer, visto que não havia nenhum dos nossos camaradas que ia fugir, que não soubesse que a GNR ia utilizar as armas. Né? O problema é saber se tinha tempo de as utilizar antes de nós, digamos, estar a salvo. Né? Isso deu, como deves calcular, há muita discussão, muita ponderação, as hipóteses, o que se punha, né? E, naturalmente, as coisas fantásticas que vivi na vida partidária, né? Com o Guilherme, com os outros camaradas, né? É naturalmente este grande feito, uma odisseia, uma fuga que fica, não é só uma vitória do PCP, é uma fuga da resistência contra o fascismo, visto que foi Caxias era uma cadeia privativa da PIDE, era regida por um inspetor da PIDE, fugimos no carro de Salazar, com todo o simbolismo que isso tem. E, portanto, creio que ficará para a história da luta, da resistência, como um grande feito. Muito bem, penso que... Deixa-me pôr uma coisa que foi abordado, que é o seguinte, quero que o Vítor Sá também aborde esse problema. É um problema que hoje devia estar atento. Quando se vai às escolas, a primeira coisa que muitos miúdos perguntam é: mas o que é que você fez para estar preso? Porque não imaginar de hoje, né? Vão presos os bandidos, ou porque roubaram, ou porque violaram, ou que fizeram isto. Não imaginar de jovem, não há o preço político. Né? E, portanto, é preciso explicar, e às vezes se deve começar a explicar, a diferença em que havia, naquela altura, havia pessoas que eram presas que lutavam pela liberdade, e tão somente pela liberdade. Pois é extraordinário fazermos esta revisitação. E este hoje parece quase um contrassenso, não é? Ser preso por lutar. Exatamente. Mas e para os jovens isso é difícil de perceber. Claro, é difícil de entender, claro. Penso que ficou aqui muito claro que estamos perante duas vidas extraordinárias, de dois homens que marcaram o seu tempo, a sua história, e que no ano em que também comemoramos o centenário do Partido Comunista Português, eles são vidas que no fundo acompanham a vida do partido e constroem a vida do partido e constroem a vida da luta pela liberdade. Queria agradecer-vos muito esta oportunidade de podermos ter estado aqui um bocadinho à conversa sobre estes dois livros, sobre estes dois homens. Os livros ficam para a posteridade. Até breve. O resto de ótimas leituras, trabalhos e conversas em torno daquilo que efetivamente nos move. Obrigada. E boa difusão do livro. Obrigada.